Atualmente, a nossa ordem ela se encontra em 5 países, que é nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Filipinas e Brasil. Aqui no Brasil, a nossa ordem ela foi fundada no dia 13 de março de 1993, tendo seu primeiro batel lá no Rio de Janeiro. É importante ressaltar que a nossa ordem ela foi trazida por um homem bem conhecido por seu trabalho na Ordem de Molay, que é o tio Alberto Mansur. E, atualmente, aqui no Brasil, a nossa ordem está presente em 25 dos 26 estados do nosso país e também no Distrito Federal. O único estado que a gente não tem ordem ainda é o Tocantins. Bom, quais são as bases da nossa ordem? A nossa ordem ela se baseia nos ensinamentos bíblicos da vida de Jó, a sua paciência perante os desafios e provações pelas quais ele teve que passar, conforme é falado na Bíblia. Mãe Mique, que é, como a gente chama carinhosamente, a nossa fundadora, ela se baseou principalmente no capítulo 42, versículo 15 da Bíblia, que fala que em toda a terra não houve mulheres tão justas quanto as filhas de Jó, e seu pai deu-lhes herança entre seus irmãos. O nosso trabalho ritualístico é baseado no triângulo, nas 3 filhas de Jó, no livro sagrado, na educação e combina emblemáticas representações das antigas eras latinas e gregas. Tanto que a nossa túnica, a nossa vestimenta, ela é uma roupa que lembra as antigas vestes gregas. Nós somos iniciadas, a gente se reúne ritualisticamente num templo maçônico, geralmente, e nós temos toques, nós temos palavras, e na nossa reunião ritualística nós usamos paramentos, como eu já falei, que é uma túnica de modelo grego, e nós utilizamos instrumentos simbólicos, que todos esses símbolos nossos, eles são explicados melhor em nossas reuniões ritualísticas e principalmente na nossa iniciação. E o nome da nossa ordem, ele foi escolhido em uma homenagem às 3 filhas de Jó, que são chamadas de Jemima, Késia e Keren Apuk. Bom, a nossa ordem, quando ela foi criada, a nossa mãe Mique, nossa querida mãe Mique, ela elaborou 10 landmarks nos quais nós deveríamos nos basear sempre, que primeiro, nós deveríamos ser conhecidas como filhas de Jó. A nossa associação é composta por meninas em desenvolvimento que acreditem em Deus. O nosso local de reunião ele deveria ser chamado de Betel. Nossos ensinamentos são baseados no livro de Jó, como já foi falado, principalmente no capítulo 42, versículo 15, ensinados em épocas e não graus. E o nosso lema é virtude é uma qualidade que enobrece a mulher. Também que os emblemas são o livro aberto, a cornucópia da fartura e o lírio do vale. Como eu falei, a gente tem vários emblemas que são, cada um deles é explicado o significado nas nossas reuniões ritualísticas. Requerer de todos os membros, guardiões e visitantes um juramento. Nas reuniões fechadas nós temos um juramento para visitantes e também os membros, quando vão iniciar, eles fazem um juramento e os nossos guardiões, quando eles vão assumir um posto, o cargo de guardião, eles também devem fazer um juramento de honra. As filhas de Jó devem ser uma organização democrática com direito a apelar a uma autoridade suprema com todos os membros e guardiões sujeitos às suas leis. E ter um Supremo Conselho Guardião com Constituição e Estatuto em conformidade com os landmarks, governando a Suprema Guardiã, os guardiões subordinados e os membros de Betel. E quais são os pré-requisitos para ser uma filha de Jó? Para ser uma filha de Jó, é necessário ter entre 10 e 20 anos incompletos. A menina precisa ter 10 anos e 20 anos incompletos. Ela não pode ter completado ainda os seus 20 anos. Ela não precisa necessariamente ter um parentesco maçônico, mas ela precisa ter algum relacionamento com uma família maçônica para que essa família maçônica possa apadrinhá-la.
É necessário que a menina também se responsabilize, se comprometa a participar das reuniões. Que as nossas reuniões de Betel, ela geralmente ocorre quinzenalmente. Então, essa menina, no momento que ela for iniciar, ela tem que se comprometer a participar dessas reuniões. E nós, as filhas de Jó, precisam crer em um ente superior. Bom, agora vamos entender um pouco sobre a hierarquia, como é que funciona todos esses membros, todos esses órgãos da nossa ordem. No topo da hierarquia, no topo, a gente tem o Supremo Conselho Guardião. O Supremo Conselho Guardião, ele é, digamos que, responsável por todos os outros. Ele é responsável por adotar e fazer emendas na Constituição e Estatuto da nossa ordem. Ele fornece direcionamento, orientações gerais sobre todos os assuntos da ordem. Dentro do Supremo Conselho Guardião, a gente precisa falar sobre dois postos super importantes, que é a Suprema Deputada e o Supremo Deputado Assistente, ou Supremo Deputado Assistente, que são basicamente, digamos que, uma ponte que liga a gente, as jurisdições, ao Supremo Conselho Guardião, porque o Supremo Deputado Assistente e a Suprema Deputada, eles são responsáveis por enviar relatórios sobre as atividades na jurisdição. Então, eles vão fazer esse contato entre as jurisdições e o Supremo Conselho Guardião. E é importante ressaltar que o Supremo Conselho Guardião, ele fica lá nos Estados Unidos. Então, tem toda essa questão de distância, né? Então, a gente precisa dessa ponte de comunicação. E uma grande diferença entre o Supremo Deputado e o Supremo Deputado Assistente é que o Supremo Deputado, ele precisa ser um membro do Supremo Conselho Guardião, e o Supremo Deputado Assistente, não. Os critérios de elegibilidade são diferentes. Eles atuam de forma mais local. Como eu falei, por exemplo, a Suprema Deputada Assistente, aqui no Piauí, a gente tem a Kathleen. A Kathleen, ela atua apenas no Piauí. Então, o trabalho dele é um pouco mais localizado e ele vai ser responsável por nos comunicar diretamente com o Supremo Conselho Guardião. Para entender um pouco sobre os grandes conselhos guardiões, grandes betéis, conselhos guardiões jurisdicionais e betéis jurisdicionais, é necessário que vocês entendam um pouco sobre conselhos e conselho guardião e os betéis numerais. Os betéis numerais, todas essas características que eu falei até agora, que são as meninas que possuem entre 10 e 20 anos, são as meninas que se reúnem quinzenalmente, são as meninas que usam branco e roxo, que são as cores da nossa ordem, e elas têm o auxílio de um conselho guardião. Esse conselho guardião são adultos, geralmente mestres maçons, filhas que são membros de maioridade, ou seja, filhas de Jó que já atingiram os 20 anos de idade, e também mães de filha de Jó. Então, esse conselho, ele é responsável por prover uma orientação adulta para essas meninas e também fiscalizar todas as atividades, todos os eventos e todas as reuniões de um betel. Então, esse betel e esse conselho guardião, ele é subordinado ao Supremo Conselho Guardião. E qual é a diferença de um betel numeral e de um conselho guardião de betel para o betel jurisdicional e para um grande betel? O betel jurisdicional e o grande betel são betéis especiais. O betel jurisdicional é um betel de honra. Qual é a principal diferença entre um betel numeral e um betel jurisdicional? Enquanto um betel numeral se reúne quinzenalmente, como já foi dito, um betel jurisdicional ele vai se encontrar apenas 2 vezes por ano. Cada betel jurisdicional, cada jurisdição, ela vai escolher a idade das meninas que vão participar do seu betel jurisdicional. Por exemplo, aqui no Piauí, a idade para participar de um betel jurisdicional é ter entre 20 e 30 anos, não ter se casado ou tido filhos. Mas pode ser diferente. Em outro estado, por exemplo, acho que o Rio Grande do Norte, as meninas elas podem ter idade de filha de Jó ativa, ou seja, acho que de 15 a 20 anos pode participar. Então, cada jurisdição ela tem autonomia para escolher a idade das filhas para participar do betel jurisdicional. Mas, no caso, é isso que torna o betel jurisdicional um betel especial, porque pode ter meninas ativas, dependendo do estado,
mas também pode ter membros de maioridade. E qual é a função? O que é que um betel jurisdicional ele vai fazer? Um betel jurisdicional ele é responsável por promover a ordem no Estado, certo? E já um conselho guardião jurisdicional, ele é responsável por, digamos que, integrar, unificar os betéis, atividades entre os betéis numerais da jurisdição. Aqui no Piauí, nós temos 7 betéis. Então, o betel jurisdicional ele pode promover atividades entre esses 7 betéis. E ele também, assim como o Conselho do Betel Numeral, ele deve promover uma orientação às filhas do betel jurisdicional. Outro ponto importante é como o betel jurisdicional pode ser instalado, fundado em uma jurisdição. É necessário um número X de meninas, de betéis e de meninas ativas no Estado. Já o grande betel, ele também é necessário um número X de betéis ativos e de filhas ativas no Estado. A diferença é que precisa de um número bem maior. E o grande betel, a grande diferença para o betel jurisdicional é que enquanto o betel jurisdicional ele é totalmente subordinado ao Supremo Conselho Guardião, o grande betel ele tem uma certa autonomia. Como assim? Ele pode agir como se ele fosse um supremo, só que somente na sua jurisdição. A diferença é que o Supremo Conselho Guardião ele age em todas as jurisdições. Ele pode trabalhar com todas as jurisdições, adotar medidas, intervir em todas as jurisdições. Já o grande betel não. Ele vai fazer todas as atividades que um Supremo faz, só que somente no seu estado. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Rio Grande do Norte, a Bahia e Minas Gerais, que são 3 grandes betéis. Então, essa é a principal diferença para um betel jurisdicional, a questão da autonomia. Porém, é válido lembrar que todos esses betéis, eles são, sim, subordinados ao Supremo Conselho Guardião e à nossa Constituição, que é válido para todos. E uma coisa importante que pode até confundir algumas pessoas é a questão das vestimentas, das nossas túnicas. Como já foi falado, a túnica normal é branca com a capa roxa. Porém, o betel jurisdicional e o grande betel, eles têm, quando são fundados, a possibilidade de escolher a cor que eles querem para a sua jurisdição, para esse betel de honra. Aqui no Piauí, por exemplo, o betel jurisdicional, o qual eu faço parte, a cor da túnica é perolado e da capa é vinho, bordô. Já no Rio Grande do Norte, por exemplo, que é um grande betel, eles usam a túnica branca, assim como no betel numeral, porém as suas capas são verdes. Então, se vocês verem essas cores que diferem do roxo, é porque esse betel não é um betel numeral, ele é um betel de honra, que tem algumas diferenças do betel numeral. O betel, como é que funciona um betel? No caso, cada betel ele tem 19 cargos, sendo 5 eletivos e os demais são nomeados por a honorável rainha, que foi eleita, e ele vai ser, essa nomeação ela deve passar por aprovação do Conselho Guardião do Betel. Cada gestão ela tem uma duração de 6 meses, então a cada 6 meses todos esses cargos vão ser trocados, inclusive a honorável rainha. Os 5 cargos eletivos vão compor a diretoria, que são a honorável rainha, a primeira princesa, a segunda princesa, a guia e a dirigente de cerimônia. A diretoria ela é responsável por organizar e providenciar todas as atividades da gestão, mas isso não quer dizer que as demais meninas dos outros cargos elas não devam ajudar na promoção das atividades, até porque o Betel ela precisa de todas as meninas para que ele funcione bem. Então, é porque toda organização ela precisa de uma liderança, ela precisa de uma cabeça para comandar as atividades. Então, a função da diretoria é exatamente essa. E também a função da diretoria é auxiliar a sua honorável rainha, que é a principal, né, da diretoria, que naquela gestão é ela quem está à frente do Betel. Então, digamos que a diretoria são os braços e as pernas da honorável rainha naquele momento, para auxiliar e dar a ajuda que a honorável rainha precisa naquela gestão. Essa quantidade de cargos não significa que um betel ele tem um limite de excedente, ele é chamado de coral do betel. Esse coral,
Não tem número máximo para um betel. O betel ele pode, né? E esse coral do betel, ele fica exatamente nas linhas laterais do templo e ele, naquela gestão, ele vai ser, digamos que, vai funcionar como substitutos para os cargos que não estiverem presentes naquele dia. Vamos supor que uma menina faltou na sessão, né? E então alguém do coral do betel, ele deve estar apto para assumir aquele cargo faltoso, aquela menina faltosa. Então, o coral do betel, ele não significa que aquela gestão, que ele não foi eleito ou nomeado para nenhum cargo, ele não tem nenhuma função. A menina não tem nenhuma função. Ela deve estar sempre preparada para assumir o posto. Geralmente, a honorável rainha ela já pode designar alguma menina do coral para substituir a outra. Então, algumas vezes, cada cargo já tem a sua provável substituta, já para uma questão de organização. Até porque nas nossas reuniões a gente não pode usar o nosso ritual, que é para as meninas. Então, essa questão de já escolher a substituta é exatamente para quando faltar alguém, a substituta já ter toda a sua parte na reunião na cabeça para não precisar ter que usar o ritual, que não pode. Isso me lembrou que nós temos, como eu falei agora, nós temos o nosso ritual, que é o que a gente se baseia em todas as nossas reuniões ritualísticas, tem tudo explicado como é as nossas reuniões. Assim, e nós temos também a nossa Constituição e Estatuto, com todas as nossas leis, e temos também o nosso livro de cerimônias. Esse livro de cerimônias tem todas as nossas cerimônias abertas que todo mundo pode assistir. A nossa sessão fechada, ela tem os critérios para assistir as pessoas, e só pode assistir mãe de filha de Jó, familiares de filha de Jó, né? Mãe, pai, e também os mestres, os maçons e o conselho, as filhas, porém não pode crianças, meninos, irmãos que não sejam maçons, certo? Bom, aqui eu botei um exemplo. Eu coloquei uma foto de um logo da ordem, que contém as 3 filhas de Jó, que é Késia, Jemima e Queren-Apuc, e também coloquei uma foto de uma tríade da ordem, que tem a honorável e as 2 princesas, cada uma com seus emblemas, só para mostrar para vocês a questão da homenagem que foi feita quando foi escolhido os cargos da ordem. Bom, foi isso que eu preparei para vocês. Eu espero que tenha sido suficiente para sanar algumas dúvidas. Se não foi, sintam-se à vontade para perguntar agora, se quiserem. Palestra muito interessante. Queria saber se ela vai ser repetida em alguma outra da frente. Opa, beleza. Tivemos aí a exposição da nossa sobrinha Emília, né, sobre a Ordem Internacional Filhas de Jó. Nosso Torres é nosso irmão? Isso. Opa, então. O então. Augusto respeitava a loja 4418, Penha, Rio de Janeiro. Muito bem, seja bem-vindo. Então, todas as palestras que estão sendo feitas nessa série, todas as quintas-feiras, nós iniciamos a primeira série sobre os ritos maçônicos e agora iniciamos a série sobre as ordens paramaçônicas. Então, nós iniciamos com a ordem Demolei, depois a ordem Arco-Íris e agora Filhas de Jó. Próxima quinta-feira será Shiners, depois Bode do Asfalto, e teremos ainda Amaranto e APJ. Então, todas essas palestras, tanto da primeira série como dessa segunda série, não, a gente, toda quinta-feira, toda quarta-feira, na verdade, a gente gera um link, tá bom? Quem tiver interesse em receber o link, deixa o número do telefone, do WhatsApp, no chat, e a gente adiciona a nossa linha de transmissão para repassar o link.
mas todas as palestras estão disponíveis no YouTube, no canal da TV GOB Piauí, tá certo? Todas as palestras a gente grava e eles editam, né? A Grande Secretaria de Comunicação do GOB Piauí edita as palestras e estão disponíveis lá, tá certo? Alguma sobrinha, algum irmão, alguma cunhada que está aqui presente deseja acrescentar algo, fazer alguma pergunta sobre Ana Milha, o espaço está aberto. Percebo aí os irmãos da loja Coelho Neto, loja Cristo Redentor. Destaque se apresentando aqui para a nossa live de hoje. Estamos firmes aí, estamos juntos, meu irmão. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Anderson. Opa, irmão Anderson. Prazer, meu irmão. Seja bem-vindo. Eu quero sair com a qualidade da palestra aí. Parabéns aí à menina que apresentou. Eu cheguei atrasado. Aí, quando houver repetição da mesma ou de outra qualquer, eu tenho interesse em receber o link. Bem, irmão Cledson aí, venerável mestre da loja Liceu, do Oriente de Lins, São Paulo, presente também. Seja bem-vindo, meu irmão. Cadeira cativa, né? Irmão Anderson pediu a palavra. Você pode falar, meu irmão. Bom, eu queria parabenizar a Anemília. A Anemília é uma referência das filhas de Jó. Ela já chegou a representar, ela é do Oriente Fronteiras, né? E é filiada ao Betel 05 de Fronteiras. Também é filiada no Betel 03 aqui de Teresina. Se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige, tá, Anemília? E já foi Miss Filha de Jó Piauí e Miss Filha de Jó Nordeste. Miss Filha de Jó não é, muito embora a Anemília seja uma princesa linda, mas a Miss Filha de Jó não é uma menina eleita pela beleza, não é um título dado a uma pessoa pela sua beleza física. Na verdade, é um teste muito criterioso para uma menina que passa um ano representando a ordem em vários eventos, e ela já teve essa atribuição, essa responsabilidade, já foi eleita. Na verdade, ela, vamos dizer assim, ela já passou no teste no Piauí e do Nordeste também. Ela já foi durante um período Miss Filha de Jó Nordeste. Então, representa muito bem a nossa ordem. E então, você viu pela eloquência, né, pela apresentação dela. Também, meus irmãos, queria agradecer o espaço que o Eliezer e parabenizar a loja Gino Cunha de Timon pelo trabalho que vem feito, que vem fazendo, né, nesse espaço, movimentando a ordem, a maçonaria e as ordens ali correlacionadas. Então, parabenizar a loja e dizer que a gente fica muito feliz. Estamos aqui em Teresina, na loja, no Betel 06 também, mas que Timon tem um trabalho muito forte da maçonaria, né? Já tem lá um capítulo Demolei aí também muito atuante, muito próximo das meninas, tanto do 06 quanto do 03, que são 2 betéis aí de Teresina. Eu acho que Timon já tem espaço também para um trabalho de um betel aí, não tem não, aliás? Com certeza. Dá para pensar em puxar esse negócio aí, porque Timon, esse espaço é um espaço, acima de tudo, um espaço para a gente trabalhar a juventude, né? Para a gente pegar essas pessoas, esses rapazes e essas moças e canalizar essa energia deles para algo que dê algum retorno para a sociedade, para eles e para a sociedade, que é o nosso papel também nesse sentido. Então, fica aí, viu, aliás, já a provocação, mas me deixando à sua disposição e a nossa estrutura também à sua disposição para ajudar no que for preciso, tá? Estou provocando, beleza, mas também uma ferramenta ao seu dispor, viu? Então, um abraço a todos. O irmão Anderson mora aqui em Timon, mas é maçom em Teresina. Claro, não tem nada... O irmão Anderson não tem nada contra Timon, né? Recebeu um convite de uma loja em Teresina e iniciou na maçonaria lá em Teresina. Mas, como timonense, como filho da cidade, eu é que lanço o desafio, né? Venha se filiar na nossa loja e aí desbravar esse trabalho maravilhoso com as meninas, nossas sobrinhas, filhas de Jó, tá certo? Eu percebo que a Arco-Íris, na live da Ordem Arco-Íris,
o palestrante, o nosso grão-mestre adjunto da Grande Loja do Maranhão, que é um apoiador tanto da Ordem Molei, quanto das Filhas de Jó, quanto da Arco-Íris, também nos cantou a loja, né? Então, assim, se cada um quiser vir também para nos ajudar, quanto mais a nossa família crescer, melhor ainda, né? Então, para vocês verem, para vermos, visualizarmos quanto a família maçônica tem uma diversidade, tem espaço para todo mundo, né? Para as meninas, para os meninos, para os jovens, para os de mais idade, cabe todo mundo, para as samaritanas, né? As mulheres, as fráteras, né? da fraternidade feminina. Nós teremos também uma live sobre as nossas comunidades, né? A fraternidade feminina e o clube das samaritanas. Então, eu aqui lanço o desafio para o irmão Anderson. Vem para Timon para a gente iniciar esse trabalho, tá bom? Vou botar minha cadeirinha aí na Higino Cunha, viu, Heller? Aí é outros 500. Mais algum irmão, alguma sobrinha deseja fazer? Perceba aqui que a Kathleen está em sala. Nossa cunhada Marineuda, o irmão Galiza, o irmão Policarpo, que é um apoiador aí de mais grande peso das ordens paramaçônicas em Teresina também. Nosso irmão Eustáquio, nosso irmão Cledson. Cledson sempre dá uma palavrinha. Boa noite a todos os meus irmãos. Irmão Eliésio, meu grande e venerável mestre. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. E o trabalho que é feito na Higino Cunha é muito gratificante, porque ele nos traz informações sobre toda a estrutura maçônica e paramaçônica. E isso para nós é muito importante. Até porque muitos de nós têm pouco contato, seja com os demolês, seja com as filhas de Jó, e aí acaba tendo uma visão apenas parcial, quando tem uma visão apenas parcial do trabalho dessas meninas e dos rapazes. Nós somos mais próximos até dos demolês por uma questão até lógica, né? Alguns deles acabam ingressando na maçonaria. Já as meninas não têm essa possibilidade, né? Então tem aquele trabalho completamente diferenciado, paramaçônico, e que elas representam tão bem. Aqui em Lins nós temos um trabalho das Filhas de Jó, não aqui em Lins exatamente, mas em Cafelândia, que é aqui próximo, e o trabalho delas é muito bom, tem uma repercussão social muito grande, e isso faz com que, na verdade, nós enriqueçamos a maçonaria através dessas meninas. Então, eu quero deixar o parabéns aqui de São Paulo para vocês. É um prazer muito grande estar participando aqui com vocês nessa live. Um beijo no coração de todos. Beleza, nosso irmão Cledson, venerável mestre da loja Liceu, no Oriente de Lins, São Paulo, sempre presente, nossos irmãos aí de São Paulo, do Rito Moderno. Eu percebo que aqui na sala nós temos duas cunhadas da nossa loja, a nossa cunhada Ana Zélia, a nossa cunhada Marineuda, né? A nossa cunhada Ana Zélia, eu vi agora há pouco aí ao lado da nossa sobrinha Ana Flávia, né? Então, olha aí, Anderson, nós temos aí um celeiro aí com nossas sobrinhas, né? Almejando um espaço na nossa loja, né? Então, acredito que dá para fazer um trabalho depois desse passar essa nuvem negra aí dessa doença, né? Eu acredito que até o próximo ano tem como a gente fazer um bom trabalho, né? Claro, todos os cuidados devidos. Mais algum irmão ou sobrinha, cunhada, gostaria de dar alguma palavrinha? Irmão Celso Garcia, a palavra está com você, meu irmão. Boa noite a todos os irmãos, sobrinhas e as cunhadas. Celso Garcia, sou daqui de Santo André, Oriente de São Paulo, e pertenço às grandes lojas do estado de São Paulo, né? Gostaria de até fazer um complemento do que o irmão Cledson falou, que realmente o trabalho feito com os demolês, e também isso é feito com os lautos, é um trabalho um pouco diferenciado das meninas. Minhas filhas foram da Arco-Íris. Eu conheço a Bertel porque temos no estado de São Paulo, né? Mas elas pertenceram mais às Arco-Íris, né?
E é isso que o irmão Cledson falou, da passagem delas para uma continuidade dentro da família maçônica, é um pouco complicado, porque tem um buraco nesse miolo aí. Porque o próximo passo das meninas seriam a Estrela do Oriente, né? Sim. Só que aí a diferenciação de idade é um pouquinho meio exagerada aí nesse intervalo. E estava tendo, pelo menos em São Paulo, se cogitou de ter uma intermediária entre a Bertel, as filhas de Jó, no contexto único, até a fase com as Estrelas do Oriente. Isso é um trabalho que estava fazendo, era o irmão Orlando Dias. Eu não sei se o que deu isso daí, ou qual é talvez a potência, o Grande Oriente do Brasil, as muitas lojas, que abraçaria essa ideia para começar a iniciar esse processo. É um intervalo, assim como temos em São Paulo as lojas universitárias, né? São esses demolês que entram na universidade, entram para a loja, e aí eles continuam o trabalho dentro da ordem. Mas a sobrinha Ana, parabéns pela explicação. Eu não conhecia muito bem a Bertel da forma que foi colocado. Eu sempre achei muito interessante os paramentos que se usam, que a gente vê nas apresentações, mas agora deixou muito mais claro para mim do que isso. Eu conheço arco-íris. Arco-íris fica mais fácil, porque minhas duas filhas fizeram parte da arco-íris e chegaram até a sua maioridade lá, né? Agora, as duas estão afastadas, digamos assim, da ordem. Questão da idade, né? Uma está com seus 26 anos, a outra está com 29, então é essa a diferença. E, irmão Eliésio, parabéns também pelo trabalho que o irmão vem fazendo através da loja. E boa noite a todos os irmãos e irmãs e cunhadas. Meu irmão, muito obrigado pela participação sempre presente nas nossas lives, né? Perceba aí que na sala nós temos o irmão Tony Tavares Júnior, também cadeira cativa, nosso irmão Ariano, venerável mestre da loja maçônica do Oriente de Barra do Corda, não é? Lá na região sul, não é, meu irmão, do Maranhão? É sul? Mariano. Central, beleza. região central, meu irmão. Dá uma palavrinha aí, meu irmão. Quero lhe ouvir. Opa, boa noite a todos, né? Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas sobrinhas. Meu querido irmão Eliésio, quanta saudade, né? Quanto tempo. Nos vimos em janeiro. E o link, né? sei que eu estou devendo aí, não assisti muito suas reuniões, vi o link aqui dessa hoje e eu me interessei bastante, né? Há algum tempo tenho interesse nessa ordem, né? Tenho duas filhas e pena que aqui na minha cidade ainda não tem, né? E quando eu vi o link aí sobre essa reunião aí que ia falar sobre as filhas de Jó, eu automaticamente não poderia deixar de assistir, né? Eu gostaria de parabenizar a sobrinha aí, a Ana Emília, pelo trabalho. E eu tenho uma pergunta sobre que agora, o ano passado, a gente fundou um capítulo, Demolei, e existe um número mínimo, né, para se fundar um capítulo, quais são os gastos. Eu não sei se aqui é o local, talvez se a Ana Emília pudesse nos falar um pouco, assim, qual o número mínimo, o que se paga, né, por ano, a anuidade, para a gente ter assim, um pouco de informação nesse sentido, para, quem sabe, um dia que fundarmos aqui também um Betel aqui também na nossa cidade. Mas é isso, eu agradecer a todos e desejar, parabenizar o meu irmão Eliésio e parabenizar a todos aqui. Excelente palestra, estou gostando bastante. Muito obrigado, meu irmão. Valeu, meu irmão Ariano, sempre em sintonia conosco, com nossas ideias. Temos muitas ideias assim sintonizadas, né, sobre maçonaria, sobre ordens paramaçônicas. Valeu, meu irmão. Mas alguém gostaria de fazer alguma intervenção, alguma pergunta? Assim, o Mariano fez aí uma pergunta para a nossa Ana Emília. É com você. Oi, tio Ariano. Olá. Olá. Para dar um pontapé inicial, assim,
é necessário, no mínimo, 15 meninas e 9 adultos que estejam dispostos a cuidar dessas meninas, né, e ter todas as responsabilidades. Então, agora, já a questão de valores, mas eu posso ver isso para você, se você quiser, e eu tenho todo o prazer de lhe ajudar posteriormente. Mas super importante o apoio da loja, de uma loja maçônica, vocês têm que ter a loja patrocinadora. Então, isso é o básico, vocês têm que ter as 15 meninas, os 9 adultos e o apoio da loja patrocinadora. Ok, Ana Emília, muito obrigado aí pelas informações, viu? Bem, Ana Emília, seria interessante você deixar o seu contato e e-mail aí no chat, né? Nós temos na loja aí 2 veneráveis, o Mário também, 2 veneráveis de lojas aqui do Maranhão, Oriente de Coelho Neto e Oriente de Barra do Corda, né? Então, quem sabe eles se interessem, né, em levar a ordem para as suas cidades. Algum irmão, sobrinha, ainda não ouvi nenhuma sobrinha, nenhuma cunhada falar, né? Só homem falou até agora, não é? É verdade. Cunhada Marineuda está presente aqui, faz um tempão que a gente não se vê, né? Esposa do nosso irmão Marx. Vamos lá. Irmão Galiza aí do Real Arco. Meu Eustáquio vai dar sua palavrinha hoje. Meu irmão, é o seguinte, eu estou muito feliz de ter participado desse finalzinho desses comentários, que eu entrei atrasado, né? Mas eu vou assistir a live, vai ser gravada, vai ser exposta para a gente assistir, mas eu me sinto feliz de estar participando. Na minha loja eu vou incentivar a gente a fundar uma paramaçônica ou Filhas de Jó ou Arco-Íris. Mas eu vou dar esse incentivo para meu venerável, meus irmãos, para ver o que a gente pode fazer a respeito disso. Que esse crescimento, essa é a nossa obrigação, esse papel de organizador dessas entidades, exatamente para o bem, entidades sérias que apresentam bons trabalhos, é nosso dever exatamente incentivar, participar e lhe parabenizar, no seu caso especial que você está mostrando para nós, essa realidade. Então, são essas minhas palavras. Eu quero parabenizar a sobrinha aí, que apesar de eu não ter assistido, mas deve ter sido uma boa explanação, porque, pelo que eu já ouvi, os comentários dos demais irmãos, a sobrinha está de parabéns e que tenha sempre algumas, já lhe colocamos nesse posto, você promove e a gente assiste, vai aprendendo e vai incentivando os outros irmãos para que tenhamos um crescimento melhor dentro da nossa instituição. Obrigado. Valeu, meu irmão. Meu Eustáquio aí é uma coluna forte da maçonaria no leste maranhense. Pois bem, eu queria ouvir alguma das meninas, né, dar seu depoimento. A Kathleen foi o nosso, e a gente agradece, foi o nosso contato primeiro, foi ela que nos indicou a Ana Emília para fazer a palestra. Ela colocou aí no chat que não está podendo, né, se comunicar, mas se algum sobrinho deixar uma palavrinha aí, a gente poder se encaminhar já aqui para o encerramento, tá bom? Boa noite, tios. Me escutam? Boa noite. Perfeitamente. Olá, é um prazer falar com vocês. Primeiramente, eu queria agradecer a Ana Emília por divulgar a nossa ordem. E queria incentivar muito os tios a fundarem um Betel na cidade de vocês. Creio que vocês não vão se arrepender. É uma ordem maravilhosa, que só tem a engrandecer tanto a loja quanto as pessoas que participam da ordem.
e dizer que o Betel Jurisdicional está de portas abertas para apoiar, incentivar e ajudar no que for necessário, no que vocês precisarem. Obrigado. Bem, eu vou repetir ali o irmão Tony Tavares. Ó. Palmas. Irmão Clédio pediu a palavra novamente aí? Não? Vai aparecer a mãozinha aí. Beleza. Pois bem, então... O negócio está complicando para ti aí, Elias. Bora cuidar. Pois é. Pois bem, mais alguma sobrinha gostaria de falar? É importante, né, a gente ouvir. A Ana Emília fez aí uma exposição, né, bacana. Virgínia, esposa do irmão Ederson, é isso? Ou não? É, tia Virgínia, a esposa do tio Emerson. Beleza. Pois dê uma palavrinha aí pra gente. Meu mestre, Ora, tia Virgínia! Vamos lá, Sibeli. Através de quem eu saúdo todos os meus cunhados presentes nessa reunião, minha cunhada Astonélia, que é do Oriente de Picos, que também se encontra presente na reunião, e minha companheira de trabalho, Valdênia, que também se encontra na reunião. Eu vim hoje falar aqui com vocês, cunhados, que não conhecem muito bem a ordem, eu vou falar como mãe de filha de Jó. Eu estou como guardiã de um betel numeral, que é aquele betel que veste o paramento branco com roxo, e também estou como guardiã do betel jurisdicional do Piauí. Eu tenho a honra de trabalhar com meninas mais novas e também com as meninas mais adultas da nossa ordem no estado do Piauí. Mas Ana Emília, ela se expressou tão bem que eu não tenho mais quase nada a acrescentar, né? E então eu quero falar como mãe, para dar mais um incentivo aos cunhados que desejarem abrir o betel em sua cidade. A minha filha, o nome dela é Isadora, ela iniciou aos 10 anos de idade. E hoje ela tem 15. Mas o amadurecimento pessoal, a formação da oratória que a minha filha tem hoje, eu acho que em nenhum lugar ela teria conseguido fora da ordem. O pensamento filantrópico que foi enraizado nela, né, foi através da ordem. Então, elas se planejam, elas são as meninas que ficam tão organizadas, tudo que elas vão fazer é pensando no bem do próximo, é pensando em que benefício aquela atitude vai trazer para a sociedade, que você fica, assim, surpresa. Quando sua filha dá uma opinião, que você diz, puxa, filha, onde foi que você viu isso? Não, mãe, eu aprendi na ordem, eu aprendi com a ordem. Eu aprendi vendo as minhas irmãs mais velhas na ordem, certo? E também enfatizar que elas se chamam de irmãs, elas se consideram irmãs. Tanto as meninas de 10 anos como as meninas de 28, quase 30 anos, elas se consideram como irmãs. Então, como a meu som tá fraco? Tá ruim? Cortou o finalzinho aí. Então, como eu estava dizendo, a ordem é como se elas fossem um apoio a mais, né? É como se elas estivessem fora da casa delas um apoio, outra família, como esse é o objetivo da maçonaria. Certo, gente? Então, eu espero que os cunhados que ouviram esse meu pequeno depoimento dentro da sua loja. Muito obrigada. Valeu, nossa cunhada Virgínia, grande apoiadora também da Ordem. Boa noite, meu irmão. Boa noite, irmão Raimundo de Souza. Aqui é de Cocos, Bahia, loja Paz Esperança Coquense, número 105.
Olha, o padre da paróquia católica aí de vocês, Padre Jocélio, meu amigo pessoal. É gente fina, viu? É piauiense aqui, já foi frade franciscano aqui em Gente Teresina. boa mesmo, viu? Seja É bem-vindo, gente meu de irmão. botar na vitrina. Que bom, não é? Gente boa mesmo. Ele foi transferido agora para Santa Maria da Vitória. Bahia, né? É. A posse, não sei se é dia 8 ou dia 9 vai ser a posse dele. Muito bem, pois seja bem-vindo, meu irmão. Se quiser deixar seu contato aí no chat, para a gente sempre ficar mandando o link das lives. Todas as quintas-feiras nós temos uma live sobre uma ordem paramaçônica. Na próxima quinta será sobre os Shinners. Nós teremos ainda Estrela do Oriente, Bode do Asfalto, APJ, Fraternidade Feminina e Clube das Samaritanas, tá certo? Eu acho que essa é a segunda vez que eu estou entrando nessa, né? Certo. Eu acho que você já participou mesmo de uma. Eu participei de uma vez aí. Muito bem, pô, muito obrigado pela presença, meu irmão, pela participação. Irmão Tony Tavares, sempre presente aí, quer dar uma palavrinha, meu irmão? Sim, boa noite, meus irmãos. Agradeço mais uma vez o convite do Venerável Eliésio, que está sempre mandando aí. Hoje eu me confundi nos horários aqui, achei que era às 20, acabei entrando um pouquinho mais tarde. Gosto muito dos trabalhos desenvolvidos pelas Filhas de Jó. Vocês viram minha pequena aqui, tem 7 aninhos, já estou preparando ela, que eu quero que ela entre para as Filhas de Jó, aqui no Oriente de Campinas, em São Paulo. Nós temos 2 betéis aqui na cidade, e eu quero que ela entre para engrandecer, como a gente percebe que essas meninas crescem, aprendem e se tornam pessoas maravilhosas aí no meio da nossa ordem e junto com elas. Mais uma vez agradeço o convite, já vou até dando uma boa noite, que eu tenho uma outra reunião agora às 20 horas também, né? Por isso que eu estava na dúvida qual que era, acabei confundindo os horários. E muito obrigado pelo que foi falado aí. Eu acho que eu não peguei o que a Ana Emília falou, mas percebi pelos comentários que ela deve ter exposto muito bem a ordem Filhas de Jó. Uma boa noite para vocês todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu, meu irmão. Mais alguma sobrinha ou cunhada gostaria de fazer uso da palavra, algum irmão? Todo mundo caladinho hoje. Mas beleza. Dizer a todos que todas as palestras elas são cedidas para o GOB Piauí, e a grande secretaria de comunicação do GOB Piauí faz a edição dessas palestras e sempre fica disponível o link no YouTube, no canal do YouTube da TV GOB Piauí. Então, todas essas palestras, quem não pôde acompanhar hoje, depois, acredito que daqui uns 3, 4 dias já está pronto, já estará editada e nós iremos disponibilizar, certo? Então, nós ficamos por aqui, agradecemos a Ana Emília, quiser dar uma palavrinha final aí para nós encerrarmos nossa live de hoje. Sim. Só para complementar, uma coisa que um dos tios estava falando, que é a questão da continuidade do nosso trabalho, né? Quando nós encerramos, que completamos os 20 anos, né? Que nós viramos membros de maioridade. O nosso beta jurisdicional serve exatamente para que nós tenhamos essa continuidade do nosso trabalho. Nós envelhecemos de hobby. Nós temos vários exemplos de filhas de Jó de 50, 60 anos de idade, então nosso trabalho ele não termina quando nós completamos a maioridade. Nós sempre podemos continuar trabalhando por a nossa ordem. Nós temos vários exemplos por aí de meninas com idade bem avançada que continuam trabalhando porque uma vez filha de Jó, sempre filha de Jó. Então, a gente pode dar continuidade ao nosso trabalho, sim, quando vira membro de maioridade não acaba. Então, eu sou um membro de maioridade e eu continuo e continuarei porque eu sou apaixonada por essa ordem. E é isso, eu gostaria também de agradecer ao tio Eliels pelo convite. Eu estou, mais uma vez, afirmo que eu fiquei extremamente honrada e é sempre um prazer falar sobre a minha ordem. Agradeço demais aos tios que assistiram, participaram, a todas as minhas irmãs que estão aqui presentes
E dizer que a ordem, ela muda as nossas vidas. Eu sou totalmente diferente da menina que entrou há 10 anos atrás. Inclusive, eu fiz 10 anos de ordem há alguns dias atrás, no dia 20 de agosto. E para quem me conhece desde pequena sabe que eu não conseguia sequer falar em público. E a ordem, ela mudou completamente isso. Então, se vocês querem um dia fundar as Filhas de Jó, não pensem duas vezes, é uma ordem maravilhosa, ela molda o caráter, ela ajuda a criar liderança, a criar responsabilidades. Então, é isso. Mais uma vez, obrigada a todos que estão aqui presentes, que possamos enfrentar muito com paciência, com responsabilidade, esse momento ao qual estamos passando, que cuidemos dos nossos e de nós mesmos, e no mais, que o Pai Celestial nos ilumine e guarde, e até mais. Muito obrigada mais uma vez, e satisfeita. Valeu, nossa sobrinha. Então a gente agradece a presença de todos. E aí, quem não recebeu o link diretamente do nosso contato, pode deixar o contato aí que a gente vai passar o link das próximas lives, certo? Como eu disse, ainda teremos na próxima quinta-feira o Shiners, depois Estrela do Oriente, Vozes do Asfalto, APJ, Fraternidade Feminina e Clube das Samaritanas. E Amaranto também. Amaranto, para quem não conhece, será uma oportunidade de conhecer uma ordem paramaçônica que está presente na grande loja maçônica do estado de São Paulo, certo? Então, beijo no coração, boa noite, fiquem com Deus.